Olá galera, boa tarde. Gravando mais uma vez essa aula porque deu um problemazinho inicialmente. Aí vamos regravar a aula e vocês vão ter acesso aos conteúdos de nossas aulas. Tudo certo? Então vamos lá. Então, como eu disse a vocês, nós vamos trabalhar com função exponencial. Tem a ver com a função que tem a sua variável no expoente. Lembrando que quando se trata de exponenciação, a gente lembra de quê? Lembra de potenciação, radiciação, então são conceitos inerentes a esse período, certo? Então a base desse nosso conteúdo é a potenciação, é a radiciação. Então vamos adiante. Então a função exponencial é aquela que a variável está no expoente e cuja base é sempre maior que zero e diferente de 1, certo? Vejamos alguns exemplos. Temos aqui, ó, f de x igual a x a 4 elevado a x. Esse é um exemplo de função exponencial. Esse outro exemplo, f de x igual a 0,1 elevado a x. O outro, f de x igual a 2 terços elevado a x. Então, esses três exemplos, eles são modelos de função exponencial. Mas antes de a gente continuar com as nossas aulas, com esse conteúdo, eu quero apresentar a vocês um pouco um, um, um problema que a gente vai chegar a resolver, certo? Não sei se nessa aula, mas nas próximas a gente certamente iremos resolvê-lo, certo? Ele diz o seguinte: dados do Censo Demográfico de 2020, ou seja, o ano passado, indicaram que, naquele ano, a população brasileira era de aproximadamente 212 milhões de habitantes e estavam crescendo a taxa de 1% ao ano. Então, esse, esse, esse tipo de problema ele será resolvido usando essas técnicas de cálculos que a gente vai aprender ao longo dessas nossas aulas, beleza? Então, ele vai conseguir resolver problemas nesse nível com essas técnicas, tá certo? Mas para isso a gente precisa estudar alguns conceitos, alguns conteúdos e relembrá-los, beleza? Então, basicamente, a gente vai iniciar também apresentando o detalhamento do nosso conteúdo, que ele vai passar por potência de números, potência de expoente natural, potência de expoente inteiro negativo, que é esses dois conteúdos que a gente vai ver nessa disciplina agora, nesse conteúdo, raiz enésima, a gente vai ver também potência de expoente racional, veremos também potência de expoente irracional, veremos ainda o potência de expoente real e, para finalizar, a função exponencial em si, a representação algébrica e gráfica desse tipo de função. Beleza? Então, inicialmente, iremos trabalhar com potenciação de números naturais. Quem são os números naturais? São justamente aqueles que fazem parte do conjunto dos números naturais, igual ou maior que zero. Certo? Então, tá aí, exemplo, 0, 1, 2, 3, 4. Temos ainda também os números inteiros. Quem são esses números inteiros? É uma extensão, ou seja, é uma ampliação desse conjunto dos números naturais. Observe que quando ele apresenta a gente aqui o, os números naturais, né? Eles aparecem aqui também, ó. Só que nos números inteiros, a extensão desses números inteiros são os números negativos. Então, os inteiros é uma ampliação do conceito de números naturais. Beleza? Então, vamos adiante. Dados um número, então, ou seja, potência de um expoente natural, dados um número real A e um número natural N, com N maior ou igual a 2, chama-se potência de base A e expoente N, o número A elevado a N, que
é o produto de n fatores iguais a A. Ou seja, um número elevado a n é a mesma coisa de eu repetir esse número aqui, ó, que é representado pela letra A, n vezes. Ou seja, eu vou ter que multiplicar n fatores iguais. Fechou? Então, ó, continuando um pouco mais com nossa potenciação. Ou seja, tentando traduzir aquele conceito anterior para uma forma mais pessoal. Então, a potenciação ou exponenciação é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Ou seja, usamos a potenciação quando um número é multiplicado por ele mesmo várias vezes, como eu disse anteriormente, né? Então, para a gente escrever um número na forma de potência, a gente usa essa forma genérica, certo? Que eu apresentei no slide anterior, certo? Logo, a gente podemos aplicar, sendo que a gente vai chamar a letra A de base e o N de expoente. E o resultado a gente vai chamar de quê? De potência. Então, vou colocar aqui uma animação para a gente poder entender melhor. O A, como aparece aqui, ele é o quê? Ele é a base. O N é o expoente. O N ele tem a responsabilidade de dizer quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. Beleza? E o resultado, que está aqui representado na letra B, ele é chamado de potência. Vamos colocar isso na forma de números? Então, olha, 3 elevado a 2, ou 13 ao quadrado, ele é igual a 9. Por que 3 ao quadrado é igual a 9? Porque ele multiplica o 3 por ele mesmo duas vezes. 3 vezes 3, 9. Beleza? Então, vamos um pouquinho da leitura, já que a gente está fazendo uma revisão, vamos fazer essa leitura. Vemos agora alguns exemplos. Observe esses exemplos. 3 ao quadrado. Então, 3 você pode ler da seguinte forma: 3 elevado ao quadrado ou o quadrado de 3. Existem alguns professores que dizem o seguinte: 3 na 2. Da mesma gosto de dizer 3 ao quadrado, certo? Outro, 2 elevado ao cubo, ou o cubo de 2. Existem alguns professores que falam 2 na terceira, ou seja, 2 na terceira potência. Ok? Outro exemplo, 7 na quarta, ou 7 elevado à quarta potência, ou a quarta potência de 7. Outro exemplo, 6 na quinta. Então, o que é o 6 na quinta? É o 6 elevado à quinta potência, ou à quinta potência de 6. Então, isso são exemplos de leituras, certo? Mais uma vez aqui vamos abordar a forma genérica, né? A forma genérica da potenciação. Para que isso? Para que a gente possa lembrar, né, o significado dessa parte genérica. Haja visto que ela é uma parte muito importante para os nossos estudos, né? Lembrando que uma representação genérica, ela é apenas uma forma de representar, né, a aplicação de um conceito, certo? Essa aplicação desse conceito, ele pode ser também representado na forma de exemplo, como a gente vê aqui, ó, 2 à quinta potência. Então, como é que a gente resolve isso? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 5 vezes. Observe que o 5 ele está lá, ó, em cima do 2, que representa a quantidade de vezes que a base foi repetida. Isso vai ser igual a 32. Por que 32? É só você sair multiplicando. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Beleza? Então, ó, próximo exemplo. Olha lá. Menos 5 ao cubo. Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5, como o expoente nos indicou, né? Então, sendo assim, quanto vai dar isso? Vai dar igual a menos 125. Por quê? Porque a gente leva em consideração o jogo de sinal. Ó. Menos com menos é mais com menos é menos. Então, menos, né?
5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5 dá 125. Beleza? Vamos para mais um exemplo. 3 à quarta. 3 à quarta potência. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Que vai ser igual a quanto? Isso, igual a 81. Seguindo o mesmo raciocínio da letra A. Vamos agora para o exemplo do item D. O item D é menos 12, como o item acima nos favorece, né? Como é que a gente resolve? 12 vezes 12 dá 144. Menos com menos é mais. Então, o resultado é mais 144. Beleza? Então, vejamos mais alguns exemplos. Então, só para enfatizar mais um pouco. Então, 3, 4 na terceira potência. 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64. Sempre que o expoente for 1, significa que a potência é igual à base, certo? 3 na primeira potência é igual a 3. Sempre que a base for elevada a 0, a potência sempre vai ser 1. Isso é por definição. Depois eu vou fazer uma aulazinha explicando por que todo número elevado a 0 é igual a 1. Isso foi uma dúvida da nossa aluna hoje na sala, né? Foi uma pergunta que ela fez. No momento eu não tive tempo, nem pude explicar, porque a gente estava com pouco espaço, com pouco tempo, né? Então, vamos lá. 0 na quinta potência, mesmo raciocínio, por analogia, né? Então, vai ser 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, que vai dar 0. Tudo bem? Então, olha lá. Sendo assim, vamos continuar com os exemplos. Menos 6 na quarta potência é que nós iremos fazer. Menos 6 vezes menos 6, menos... Faz sempre a multiplicação dos números, depois faz o jogo de sinal. Tem uma regrazinha que eu vou já explicar que vai facilitar a compreensão desse conteúdo. Beleza, galera? Então, vamos lá. Sendo assim, né? Mesmo conceito, ó, se aplica aqui, ó. Você repete 3 vezes, depois multiplica os números e depois faz o jogo de sinal. Tem essa aqui, ó, 3,2, a mesma coisa que 32 sobre 10. Você pode fazer 32 vezes 32, depois 10 vezes 10. Fica quem? Fica 1024 dividido por 100. Certo? 1024 dividido por 100 vai dar 10,24. Ou então você faz como está aqui, ó. 3,2 vezes 3,2, 10,24. Você que escolhe como pode ser feito, certo? Utilizando multiplicação de fração. Tá bem? Então, aqui do mesmo jeito, por analogia, podemos fazer direto, né? Podemos fazer direto. Ou a gente pode transformar isso aqui em fração, para depois fazer a multiplicação dos numeradores, depois dos denominadores. E no final faz com que a vírgula caminhe para a esquerda. Tudo bem? Então, continuando com o nosso contexto. Então, a gente vai falar um pouco das regras de potenciação, que foi falei anteriormente sobre a questão dos expoentes, né? Uma regra para facilitar a nossa vida, né? Então, veja só, todo número elevado ao número par, certo? Todo número elevado a um número par, então o resultado será sempre positivo, certo? Sempre positivo. Veja os exemplos. Letra A, 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, então vai ser quanto? Vai ser igual a 1296. E o resultado ele é positivo, certo? Vamos para a letra B. Menos 5 vezes menos 5. Observe que a base é negativa, mas o expoente é par, o resultado é positivo. Por quê? 5 vezes 5 é 25, menos com menos é mais. Então, o resultado também é positivo. Ok? Agora vamos para chamar a atenção de vocês para essa regra. Se um número estiver elevado a um número ímpar, então o resultado terá o mesmo resultado, o mesmo sinal da base, certo? Então vamos dar uma olhada nisso. Então vejamos os exemplos. Mais 6 elevado à terceira potência. Repare que o expoente é ímpar. Então vai ficar quem? Mais 6 vezes 6 vezes 6, que vai ser igual a 216 positivo.
Já no exemplo D, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 é igual a quem? Repare que ó, o expoente ele é ímpar, logo o resultado também vai ser negativo, certo? O resultado da potência é negativo. Depois você faz o produto. Ou então, se você tiver alguma dúvida, faz só o jogo de sinal, né? Menos com menos é mais com menos é menos com menos é mais com menos é menos. Então, fica aí a dica. Ou você pega essa dica do número par e do número ímpar, ou você faz o jogo de sinal, que também dá certo. Tudo bem? Tudo bem? Vamos adiante. Então, olha só. Por definição, quando a gente trabalha por definição, a gente tem como verdade, certo? Quem tem alguma dúvida que quer aprofundar, aprofunda o conteúdo e aprofunda o conceito, que isso é bom. Então, quando A é diferente de zero, ou seja, quando quando a base, né? Quando a base é diferente de zero, mas o expoente é zero, então significa que a potência é 1. E quando A é diferente de zero, então a base elevada a 1 igual a base, certo? Vejamos alguns exemplos. Então, 9 elevado a zero. Isso. Pela definição que ele nos deu, então toda vez que eu levar um número a zero, pode ser o número que for. Vai ser sempre igual a 1, certo? 1125 elevado a zero. Olha só, é 1. Menos 7 elevado a zero. O resultado é sempre 1. Ok? Letra D. Pela outra definição, toda vez que eu tenho uma base elevada à primeira potência, ela é sempre igual a base. Deixa eu só voltar aqui. Eu apertei, foi para ir para o início, ó. Que legal. Faltando quase tudo. Deixa eu ir adiante, acontece. Então, a gente estava aqui, né? Então, 6 elevado a... Aí, 942 elevado a primeira potência é igual a base, ó, né? E para finalizar, menos 25 elevado a 1 é igual a base, então menos 25, ok? Então, vamos adiante. Houve essa pergunta, né? Mas agora a gente vai ampliar um pouco a pergunta. E quanto vale zero elevado na potência zero? Então, é a pergunta. Sabemos que todo número diferente de zero elevado a zero é igual a 1. Mas, e se o número for zero? Aí agora a gente tem que ter uma sacada na história, viu? A expressão matemática zero elevado a zero é considerada como uma indeterminação em matemática. Em cálculo, como é uma expressão muito usada, ela é considerada por convenção como sendo igual a 1. Então, quando a gente usa essa questão da convenção, a gente usa como verdade, certo? Sem sofrer bastante. Mas para a nossa fase de aprendizado, quando a gente está estudando agora no ensino médio, a gente tem que considerar isso, certo? O mais correto para que a gente possa ter como verdade é que isso é uma indeterminação, ou seja, que zero elevado a zero a gente não tem como indeterminado. Mais à frente, se você for participar ou então for enveredar pelo caminho das exatas, aí você vai poder ter a oportunidade de entender melhor por que é que zero elevado a zero é uma indeterminação ou é um valor indeterminado. Tá certo? Mais à frente, isso é uma questão mais de aprofundamento, tá bom? Então, vamos agora para alguns exercícios que nós resolvemos em sala, né? A gente resolveu esses exercícios em sala com a participação de vocês. E eu espero que vocês relembrem, então, que seja usado aí para resolver os próximos, né? Então, 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que vai dar 49. Menos 7 ao quadrado vezes menos 7 ao quadrado, perdão, menos 7 vezes menos 7, que é menos 7 ao quadrado, é igual a também 49. 10 à terceira é 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar
1000, né? 5 é a quarta potência, 5 vezes 5 vezes 5, né? Que vai ser igual a quanto? 625, né, galera? 625. Então, agora vamos para o próximo, que vai ser 9, menos 9 é a terceira potência, que vai ser igual a menos 729. Essa ficou fácil agora, né? 0 elevado à oitava potência, que vai ser quem? 0. 0 vezes 0, 8 vezes, por ele mesmo, certo? Próximo, 1 elevado a 100 é igual a 1. 8 elevado à primeira potência, 8. Menos 2 elevado à quarta potência. Olha só, vai ser igual a quem? 32 positivo. Lembre que o 4 é par. Menos 2 elevado à quinta. Olha só. Lembre que o 5 é um número ímpar. Logo, o resultado também será negativo. Então, vai ser igual a menos 32. Menos 1 elevado a 7. Lembrando também que o 7 é ímpar. Como ele é ímpar, o resultado também será negativo. Beleza? E para finalizar, menos 19 a primeira potência é igual à base, né? Então fica menos 19. Continuando agora com nossa... agora é a questão do gabarito, né? Que a gente tinha feito, tinha colocado exposto a questão dos gabaritos. Então estão aí, tá bom? E quando a base for fracionária? Eu não expliquei, a gente não conseguiu chegar nessa parte, mas eu vou explicar e eu espero que vocês possam compreender para que a gente possa ver na próxima aula, tá certo? Então, tipo assim, ó, quando a potência a base é fracionária, o que é que acontece? Aliás, eu expliquei isso, o que eu não expliquei foi do expoente negativo, tá bom? Mas eu vou chegar lá. Então é só você fazer o quê? Repetir a base. Quem é a base aqui? A fração. Você multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Tá certo? Então tá aí, ó. 7 vezes 7 dá 49. 9 vezes 9, 81. Ok? Aqui é elevado à quinta. Cortou aí do lado, mas dá para compreender. Que vai dar igual a 1 vezes 1 vezes vai dar 1. E 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 32. Temos o outro, o elevado à quarta, né? Que vai ser igual a 16 sobre 81. É só você multiplicar numerador com numerador e denominador por denominador. Simples assim, certo? Esse é elevado a terceiro. Teve uns cortes aqui, né? Ó. Aqui foi só uns cortes que eu ouvi aqui. Mas a gente está vendo que é 3, né? Elevado à terceira potência. Que vai dar igual a menos 64 sobre 125 avos. Aqui vai ser a zero, né? Aqui é zero. Toda potência elevada a zero, toda base elevada ao expoente zero, a potência é 1. E para finalizar, a gente sabe que aqui vai ser 1. Ó. Por que vai ser 1? Porque quando a gente eleva a base a 1, significa que a potência é igual à base. Fechou? Então, simples assim. Vamos tratar agora um pouco da potência de expoente inteiro negativo. Certo? Anteriormente, estudamos a definição de potências de expoente natural, onde esses expoentes determinam quantas vezes a base será definida. Isso a gente compreendeu e acredito que todos tenham captado. E se o expoente for negativo, o que é que vai acontecer? Como será definida essa potência? É basicamente fácil, não tem outro segundo uma cor do outro mundo, não. Nota-se a potência de expoente negativo, ela é o inverso da mesma potência do expoente positivo. Todas as propriedades vistas no estudo das potências de expoente natural valem para a potência do expoente inteiro. Só tem um detalhe, ele vai ser o inverso. O que significa inverso, gente? Inverso é só você trocar de posição. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Certo? Não podemos confundir com o oposto. O oposto é outra história. Mas o inverso é troca de posição. Tudo bem? Então, olha só. Potência de expoente inteiro negativo.
Qual a definição que a gente tem disso? Dado um número real A, não nulo, e um número natural N, beleza? Temos que a potência de base A e expoente N é, olha só, o que, vai acontecer. Então, repare que, ó, que A elevado a menos N, para a gente poder entender melhor isso, a gente sabe que aqui, basta notar aqui embaixo ó, o 1. E o que, que acontece na sequência? Eu vou inverter. O que é inverter? É mandar para cima o 1 e descer com o A, certo? E elevar ambos os números, certo? Ambos os números a um expoente n, eu posso utilizar nessa notação. Tudo bem? Feita essa notação, eu vou ter que 1 sobre a n, a elevado a n. Vejamos isso na forma de número. Olha só. Eu tenho aqui o a, né? A 3 elevado a menos 2. Lembra que a gente pode notar um 1 embaixo do número, né? Isso quando não for fração. Quando o número não for fração, você coloca o número lá, transformando ele em fração. Depois, o que, é que você faz? Inverte. Manda o 1 para cima e desce com o 3 para baixo, né? Uma redundância, mas apenas para força de expressão. Então, o que, é que vai acontecer agora? Isso, o 1 subiu e o 3 desceu. Tá bom? Logo, isso vai ser igual a quem? A 1 sobre 3 ao quadrado. Quem é 3 ao quadrado? 1 sobre 9. Fechou? Tranquilo. Simplesmente isso. E quando for uma fração, que é o caso dessa daqui, né? Quando for o caso dessa daqui, o que vai fazer? A gente vai fazer o quê? Mesma coisa. Inverte. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. E esse sinal negativo? Mantém. O que você vai trocar é apenas esse aqui, ó. Certo? Você vai inverter a fração para que você inverta a base. Tá certo? E assim fica fácil, né? 5 vale menos 5 sobre 3. Só isso. Certo? Então, pessoal, olha só. Para a gente desenvolver um pouco mais, vamos ter aqui, ó, 11 elevado a A ao quadrado. Isso vai ser igual a quem? A 121 sobre 81. Certo? E a mesma coisa, olha lá. Esse aqui foi do exercício anterior. E a gente deseja a vocês bons estudos. Valeu, galera!